Ieda estará ministrando hoje. Deixa eu tirar meus... Amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir a tua bênção sobre a vida da tua filha, a tua unção, que ela possa ministrar no poder e no Espírito e na unção do teu Espírito Santo. E que possamos ser edificados, abençoados e ministrados pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Paz do Senhor, amados. Aí sim. Gente, eu não sei vocês, mas os anjos estavam aqui hoje com certeza. Com certeza, durante esse louvor, a gente viu anjos passeando aqui. Porque quando o som parou, é que a voz da igreja se levantou. E aí que a gente se arrepia, e aí a gente vê o quão grande Deus é bom e quão grande Deus faz por nós. O quão grande Deus ministra nas nossas vidas. E o mais gostoso de tudo é sentir o Espírito Santo. A presença dEle real em nossas vidas. Aquilo que traz paz, aquilo que traz alegria, aquilo que a gente fica com o coração cheio. Que Deus abençoe, que a gente continue sempre assim, vindo buscar preciosamente a unção do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje eu quero dividir uma palavra com vocês, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, uma palavra de alegria, uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação também para nossas vidas. Mais um culto alegre. Nada de a gente ficar chamando atenção, porque às vezes Deus pede para que a gente faça, mas hoje Deus trouxe a alegria no meu coração. Pelas bênçãos que Deus tem dado a nós como família, que tem dado a nós como igreja. Então a palavra hoje é alegre. É uma palavra que vocês vão ver que nós somos tudo isso que acontece na Bíblia. E às vezes a gente acha que Bíblia é uma coisa muito passada. Que as coisas que aconteceram lá atrás não acontecem hoje. Pelo engano. Eu me vejo na Bíblia. A gente que está estudando essas mulheres da Bíblia no Arte Terapia, a gente acaba se conectando com cada uma delas. E falando, meu Deus, como eu me pareço com elas. Nos defeitos e nas qualidades também. Então que hoje o Espírito Santo traga para a gente renovo. Que a gente saia daqui com essa mesma unção que nós tivemos durante o louvor. Que esse Espírito Santo não se apague, mas que a gente saia daqui com a chama acesa e que a gente consiga manter essa chama acesa durante toda a semana. Amém? O que eu queria dividir com vocês hoje, compartilhar, é o trabalho que Deus tem com a gente. Trabalho mesmo que Deus tem com a gente. Porque a gente é desobediente, a gente... tudo que Deus manda fazer, a gente faz o teste da esponjinha lá, e além de fazer o teste da esponjinha, a gente ainda desobedece. Quantas vezes a gente pede algum milagre para Deus, e o milagre tem que ser instantâneo. Tudo que a gente pede para Deus, a gente acha que tem que ser instantâneo. A gente fez o pedido, e Deus tem que realizar os nossos desejos. Só que nem todo milagre, ele é instantâneo. Nem toda bênção, ela vem nas nossas vidas instantâneo. Eu não sei se na sua, mas na minha, às vezes. E tem bênção que eu estou esperando até hoje. Minha aposentadoria, por exemplo, ela já se deu há 6 anos atrás. E eu até hoje, porque ela é especial, eu estou até hoje lutando e pedindo a Deus. E eu não sei vocês, mas tem bênçãos que aconteceu na minha vida, que eu tinha pedido há muito tempo atrás. E como passou, às vezes ela se realizou na nossa vida, mas aí às vezes é mérito nosso, né? Porque falam, nossa, olha, eu consegui, nossa, olha só, deu certo, tá vendo? Eu fiz tal coisa e deu certo. Mas a gente não lembra que há muito tempo atrás a gente pediu para Deus, e Deus está dando no momento certo, mas a bênção a gente nunca reconhece como sendo Deus. Às vezes a gente reconhece que é a gente. Então a gente dá muito trabalho para Deus, porque a gente é muito desobediente e muito teimoso. E falando na teimosia, eu busquei um título. É engraçado que Deus sempre me dá o título depois da palavra. Essa vez foi o contrário, a palavra veio e o título ficou. E eu fiquei, Senhor. Aí hoje, quando eu estava encerrando a ministração, o tema veio ao meu coração.
Qual som preferimos ouvir? A voz da graça ou a trombeta do juízo? Bem isso mesmo. Qual som a gente prefere ouvir? Aquilo que Deus dá, o caminho que Deus tem colocado no nosso coração, ou o juízo de Deus? Porque nós sabemos que Deus, ele é misericordioso, além do impossível, porque Deus é maravilhoso conosco, mas ele também é juízo. Deus traz juízo. E lendo a Bíblia, eu estava lendo o livro de Daniel, eu encontrei uma pessoa na Bíblia, e eu fiquei encantada pelo que Deus fez na vida dele e pela teimosia dele. Esse é Nabucodonosor. Vocês devem conhecer as histórias são bem conhecidas da Bíblia, mas o que eu queria compartilhar com vocês está no livro de Daniel. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 1 e depois a gente vai caminhando junto com a palavra. O meu marido já disse que eu tenho poucos minutos, porque ele falou que tem horário para terminar o culto, mas eu falei para ele que vai ser debaixo da bênção e Deus vai falar tudo certinho. Acharam aí o livro de Daniel? Vamos lá, então. No 3º ano do rei Jeoaquim, Nabucodonosor, e o rei Jeoaquim, ele era rei de Judá. Ele conquistou a cidade de Jerusalém e levou Jeoaquim, junto com todo o povo, cativo para a Babilônia. Deus permitiu que isso acontecesse. Então, ele pegou todo o povo, levou cativo. Só que junto com ele, foram também utensílios do templo que eles tinham lá, utensílios sagrados do templo, eles levaram com eles também, levaram cativo. E entre eles, quando eles foram presos, vocês conhecem a história que foi Daniel, Ananias, Misael e Asaías, que ficaram com o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês já conhecem. Eles foram juntos nesse cativeiro. E o rei, um belo dia, ele chamou os oficiais e disse assim para os oficiais: procura aí jovens que sejam sábios, para a gente treinar eles, para que eles possam vir trabalhar no reino, né? Que naquela época eles tinham muito místicos, pessoas, né, que adivinhavam, adivinhas, né? Então eles queriam treinar os jovens de acordo com a cultura deles, né, da Babilônia. Jovens com a cultura igual. E dentre eles, quem estava? Daniel e seus amigos. E eles vieram para o reino para poder ser treinado. Muito bem. Uma certa vez, aí o rei chamou alguns dos jovens que foram escolhidos lá para ser treinados, e a Bíblia diz que quando o rei chamou eles, a sabedoria deles era 10 vezes maior que qualquer sábio, místico, qualquer um deles, a sabedoria dos 3 era 10 vezes maiores. E o rei chamou eles para ficar junto ali e servir o palácio. Só que uma certa vez, o rei teve um sonho. E um sonho, a Bíblia diz que o sonho foi bem desagradável. O rei ficou impactado com o sonho. E o que ele fez? Ele chamou todos os místicos, os magos, os adivinhas do palácio, chamou todo mundo e falou assim: eu quero que vocês adivinhem o sonho que eu tive, que vocês interpretem. Só que o rei, ele foi esperto, porque ele falou: se eu contar a história para eles, o meu sonho, o que vai acontecer? Eles vão interpretar o meu sonho, e aí a gente vai saber se é verdade ou não. O rei não ia saber se é verdade ou não. Então, ele não deu o teste de múltipla escolha. A prova era escrita mesmo. Então, vocês vão ter que saber qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. Aí deu ruim, porque daí os místicos, eles não conseguiram adivinhar qual era o sonho que o rei tinha. Eles queriam até falar para o rei a interpretação, mas eles não sabiam qual era o sonho. Aí eles chegaram para o rei e falaram assim para o rei: mas como assim? O senhor tem que falar o sonho, porque aí não há quem possa,
na face da terra adivinhar o sonho que o senhor teve. O rei ficou possesso. Ele ficou tão bravo que ele chamou os oficiais da guarda e pediu para matar todos os sábios, todos os místicos, todos os feiticeiros, matar todo mundo. E quem estava entre eles? Daniel e seus amigos. E esse fervor chegou aos ouvidos de Daniel. E ele ficou preocupado, porque ele também era sábio. O que ia acontecer ele com os amigos deles? Iam morrer. Então, o que ele fez? Ele correu no oficial lá da guarda e falou para eles, fala para o rei dar um tempo. Porque eu vou conversar com Deus, eu vou pedir para Deus dar orientação e para a gente poder revelar o sonho para o rei. Dá um tempo lá, para não matar ninguém. E assim foi concedido. E aí, Daniel foi orar com os seus amigos, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para que ele pudesse interpretar, saber o sonho e interpretar o sonho para o rei. E Deus dá especificamente a Daniel a revelação do sonho e a interpretação. E a Bíblia diz que Daniel, no mesmo tempo, agradeceu a Deus, porque ele não seria morto e as pessoas que estavam ao redor dele, os amigos deles também não seriam mortos. Mas ele tinha que contar para o rei os sonhos. E ele foi lá. No capítulo 2, Davi, ele vai até o rei e diz. Só que antes dele dizer, o sonho, depois vocês leem no capítulo 2, porque o meu foco não vai ser o sonho, e sim o trabalho que Nabucodonosor deu para Deus. E aí eu queria que você se colocasse no lugar de Nabucodonosor e lembrar de quantas vezes você já deu trabalho para Deus. Porque eu me coloquei e eu dava risada sozinha das condições de que a gente dá trabalho para Deus e às vezes a gente ainda pede bênção para Deus. E mesmo assim, Deus ainda na sua misericordioso, do jeito que Ele é, ainda Ele nos dá a sua bênção. E aí no capítulo 2, versículo de 27 a 30, eu gostaria que você acompanhasse aí. Capítulo 2, versículos de 27 a 30. Davi, ele vai ao rei e diz... Daniel, desculpa, gente. Eu falei Davi várias vezes. Daniel vai ao rei e diz assim. E na presença do rei, Daniel respondeu. O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios, te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreenda todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Eu acho lindo, fantástico, porque Deus está falando aqui de uma forma do futuro para o rei Nabucodonosor. E Daniel, antes de revelar, ele fala assim, não é por mim não, viu? É porque Deus me deu a revelação. Porque a glória não era para ser dele, a glória era para ser de Deus. O que muitas vezes a gente não faz. A gente glorifica o que a gente é capaz de fazer, aquilo que as nossas mãos é capaz de fazer. Um exemplo que eu dou, por exemplo, quando a gente passa por uma situação difícil, o que você pensa no primeiro momento? Oração. Você pensa em orar. Pelo menos é assim que funciona comigo. A gente pensa em orar. Mas muitas vezes a gente terceiriza a oração. Não estou dizendo que não é válida, eu estou dizendo que a gente terceiriza. Por quê? A primeira coisa que a gente faz é entrar nos grupos e pedir, gente, ora por tal coisa, tal pedido, que está acontecendo tal coisa. A gente vai e terceiriza. É errado? Claro que não. A gente precisa e a gente nem vive sozinho. Mas, primeiramente, nós temos poder na oração. Nós temos a força. Nós temos o entendimento da oração.
Primeiramente, a gente vai direto com Deus, a gente ora. E a gente pede para que a igreja possa nos ajudar em oração. Isso é o que devemos fazer. Não terceirizar. O rei sonhou. Qual que era o sonho do rei? Eu vou simplificar, não vou explicar, porque o meu foco não é o sonho. Ele sonhou com uma estátua gigantesca. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E Daniel foi e interpretou o sonho para o rei. Falou para o rei tudo que o rei precisava saber. A interpretação desse sonho, se você tiver curiosidade, você abre lá a Bíblia em casa e você vai ver como foi o sonho e a interpretação dele. Mas a Bíblia diz que assim que Daniel revela para Nabucodonosor o sonho, ele se ajoelhou, se prostrou, colocou o rosto rente ao chão e disse assim, capítulo 2, 47 a 49. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. É maravilhoso ver que Daniel, antes, ele nem dá a qualidade do mérito para ele, mas também quando ele teve o mérito que o rei deu presentes para ele, ele não se esqueceu dos amigos que estavam em oração com ele. Ele pediu, vai lá, o rei também, né, traz eles aí comigo, né? E o rei também os honrou e trouxe. Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus é o Senhor de todos os outros deuses. Não porque ele admitiu que realmente ele era convertido. Ele não era realmente convertido. Ele admitiu. Nem sempre na nossa vida a gente caminha com Deus, mas às vezes nós somos convertidos verdadeiramente. Nós vemos várias pessoas que dizem firmemente: eu creio em Deus. Se for preciso morrer, pelo Evangelho eu morro pelo Evangelho. Mas a primeira situação difícil que ela passa, ela está em outra igreja, ela está fazendo heresia, ela sai do meio cristão. Por quê? Porque não funciona o meio cristão para mim. Muitas vezes nós somos convencidos da palavra do Senhor, mas nós não nos convertemos verdadeiramente no nosso coração. Porque quando nós convertemos verdadeiramente no nosso coração, significa que nós, diante do dia mau, diante do dia bom, nós mesmo assim, nós vamos declarar que Jesus Cristo, que Deus é o único Senhor das nossas vidas. Amém? Só que o versículo no capítulo 2 termina no 47. Aí começa o capítulo 3. A primeira palavra, a minha Bíblia é da King James e é atualizada, é a versão que eu estou usando. A primeira palavra que diz na minha Bíblia, mais tarde, gente, eu fiquei impactada com essas palavras. Mais tarde, porém, mas, contudo, como tem isso na Bíblia? Tudo vem bem, dali a pouco, mas, aqui como veio, mais tarde, Nabucodonosor esqueceu-se lá do Deus vivo e mandou construir uma estátua de ouro. A Bíblia diz que essa estátua, ela tinha 2 metros de altura por... 2 metros não, eram 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, essa estátua. E baixou um decreto que todas as pessoas do reino, quando ouvissem a voz de uma trombeta, a voz da harpa, de um instrumento, eles tinham que se ajoelhar, se prostrar com o rosto no chão, diante da estátua. Todos tinham que fazer isso. Isso era um decreto do rei. Ele tinha acabado de falar
que Deus era o Deus altíssimo dele. E agora ele estava criando a estátua enorme aí, de ouro. E aqui o que aconteceu? Daniel, os amigos dele, eles eram fiéis ao Deus Altíssimo. O que aconteceu? Um dia o negócio tocou lá e eles não se prostraram. Aí os fifi da vida foram lá no rei e disseram para o rei: rei, olha, tem 3 aí que não está se prostrando. Daniel nem estava junto com eles. Ó, tem 3 aí que não está se prostrando. Como assim não está se prostrando? E vocês conhecem a história que eles foram jogados na fornalha. Também não vou falar, não vou me atentar na história da fornalha. Se vocês quiserem, vocês leem em casa. Jogam os 3. Só que quantos que o rei vê? 4. E aí o rei, a Bíblia diz que o rei chega perto da fornalha porque ele ficou estarrecido. Porque como que a gente joga 3 e tem mais um lá dentro? A Bíblia diz, eu achei tão engraçado, que ele olha para os oficiais e fica assim, viu, mas nós jogamos 3 lá dentro? Mas não é 4 que tem lá? Né? Eu imagino assim, a aflição deles, né? De ver, jogar 3 pessoas lá, que eles estavam amarrados, e de repente ver 4. E aí, no capítulo 3, nos versículos de 26 a 30, diz assim, ó, segue comigo aí. Apressamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha dentro e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha se chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante desse acontecimento, eu declaro que toda pessoa, que qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado. Porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Eu nunca vi gente prosperar tão rápido no serviço assim, né, gente? Que a gente leva anos, né, para conseguir um aumento aí no serviço, né? Os bichinhos estavam rapidinho. Mas é encantador a forma como a gente pula fora do barco rapidinho, gente. Como a gente se esquece das coisas que Deus tem feito na nossa vida. E eu não falo dos milagres da fornalha, não. Eu estou falando pelo simples fato de a gente respirar. Pelo simples fato de a gente ver nossa família bem. Pelo simples fato de a gente ter o alimento dentro de casa. Sabe, daquelas pequenas bênçãos que às vezes a gente nem lembra de agradecer a Deus? Mas no capítulo 4... Nabucodonosor resolve contar as bênçãos que Deus havia feito para ele. Uma outra coisa que eu achei muito interessante. Às vezes, nós recebemos tantas bênçãos, mas nós não glorificamos o nome do Senhor através de contar a bênção. Sabe por quê? Porque a bênção, quando você conta, você não está só glorificando o nome do Senhor. Você está fazendo com que a pessoa que esteja ouvindo a sua bênção, ela tenha mais fé, ela seja a sua autoestima. Às vezes, de repente, ela está passando por uma situação parecida com a sua e você traz ânimo para ela, você traz vigor, você faz com que ela veja que a sua fé, que o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, Ele também pode fazer na vida do seu irmão. Por isso que quando a gente conta um testemunho, a gente edifica a vida de pessoas. Ontem, no Arte de Terapia, a gente
deu alguns testemunhos e eu fico impactada do que Deus faz na vida das pessoas. E às vezes a gente olha as pessoas aqui e a gente não vê o que Deus está fazendo. Por quê? Porque você não tem compartilhado da sua bênção com ninguém. Às vezes, de repente, você está no seu canto e às vezes você vai falar assim, mas não é toda bênção que eu posso contar. Concordo com você, tem coisa que é o seu secreto com Deus, mas tem coisa que se você edifica seu irmão, conte. Porque você vai trazer luz para ele, você vai trazer paz, você vai levar o evangelho somente através do seu testemunho para as pessoas. E isso Nabucodonosor fez. Ele se lembrou. E no capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele diz assim: depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano, que dura para sempre, e o domínio permanece de geração em geração. Acontece que está tudo muito bonito, mas o rei Nabucodonosor teve outro sonho. E quem que ele mandou chamar? Quem que ele mandou chamar? Eu também queria que fosse, mas não foi. Ele deixou Daniel lá. Deus tenta colocar pessoas crentes ao nosso lado. Deus tenta, Deus envia uma população toda aqui para a gente. Mas às vezes a gente não percebe que as pessoas crentes estão do nosso lado. Nabucodonosor não percebeu. O que ele fez? Chamou os magos, os adivinhas, chamou as pessoas do reino de novo lá. E aí, ele contou o sonho dele. Dessa vez, ele contou o sonho dele. E se vocês olharem lá no capítulo 4, era uma árvore gigante que crescia até o céu, tinha lindos frutos, uma copa de árvore, folhas gigantescas, os frutos eram saborosos, eles alimentavam as pessoas, davam sombra para os passarinhos, só que daí foi derrubada essa árvore, a raiz ficou suspensa e o orvalho crescia. Gente, é uma história maravilhosa, você vê detalhe em cada coisa que Deus faz ali. Mas eles conseguiram adivinhar? Os místicos lá conseguiram? Não. Quem que o rei foi procurar? Daniel. Chamou Daniel lá para revelar o sonho dele de novo. O sonho está lá no capítulo 4. Daniel revela o sonho que o rei teve e ainda fala ao rei o decreto que Deus colocou contra o rei. Dessa vez, Daniel fala assim, eu vou revelar o sonho. Ele revelou o sonho para o rei, mas ele ainda trouxe uma notícia, mas se eu fosse você, faz isso, toma cuidado com isso, com aquilo. Daniel ainda orientou o rei. Olha comigo aí no capítulo 4, versículos de 25 a 27. Diz assim, o que Daniel trouxe para ele. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Deus é maravilhoso, gente. Sabe por que Ele é maravilhoso? Porque Ele não dá juízo sem te dar um tempo para que você se arrependa e venha a se arrepender e a converter. Deus não manda juízo na sua vida sem que Ele te dá um tempo para você reconhecer o seu pecado. E Daniel disse isso para ele. Aproveita o meu conselho, se arrependa e se converta. O grande propósito de Deus não era destruir Nabucodonosor, era abrir os olhos dele
O grande propósito de Deus não era levar aquele rei à morte, e sim levá-lo à verdadeira conversão. Deus é tão bom que Ele coloca gente crente perto de nós. Deus é tão bom que nós temos aqui, domingo, um culto para a gente assistir, para a gente poder honrar, glorificar o nome dEle e aprender a palavra dEle. Deus é tão bom que Ele vem a pessoas até na porta da nossa casa para lançar semente sobre a nossa vida e falar e prosperar a nossa casa. Deus é tão bom que às vezes você caminhando pela Avenida Esther, alguém para e fala assim, posso fazer uma oração para você? E ali você recebe uma oração. Deus é tão bom que você vai no seu serviço e às vezes em dias difíceis, Deus coloca até um ímpio para abençoar a sua vida. Deus é tão bom que Ele coloca o Evangelho à sua disposição o tempo todo. Seja no Arquiterapia, seja no Histórias Cura Histórias, seja nos laços de oração, seja no grupo dos homens, seja na célula dos adolescentes, na ministração com as crianças. Deus é tão bom que Ele tem colocado à nossa disposição o Evangelho. Ele não dá juízo sem que Ele nos avise, sem nos alertar da palavra. É que nós somos sossegados. Nós não sabemos isso aqui, não lemos isso. Às vezes, perdemos muito tempo em WhatsApp, em internet, televisão, mas não perdemos tempo no que é essencial, que é a palavra de Deus. Porque quando você começa a ler a palavra de Deus e vê essas histórias na Bíblia, você fala, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é generoso, apesar da tribulação, apesar do meu sofrimento, o Senhor tem me mostrado que o Senhor é bom. Isso aqui me fortalece. E se às vezes eu não estou tendo tempo de ler, às vezes eu não estou conseguindo ler a palavra do Senhor, Deus assim mesmo está colocando no seu dia a dia a palavra do Senhor e a semente na sua vida. A Bíblia diz que é fantástico. Sabe quanto tempo passou até que ele caísse de novo? 1 ano. Ele teve 1 ano para que ele se arrependesse. Quando Daniel falou, se arrependa e se converta. A partir daquele momento que ele falou que o rei ia passar, que ele ia se tornar um animal, passou-se 1 ano. Depois de 1 ano, olha o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 30. Segue aí comigo. Comecei a meditar. Isso é o Nabucodonosor falando. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e a glória da minha majestade? Gente, ele nem acabou de falar, a Bíblia diz que ele estava balbuciando. Deus mandou o juízo sobre a vida dele, sobre a vida de Nabucodonosor. Capítulo 4, versículos de 33 a 37. E naquela mesma hora as palavras se cumpriu integramente sobre a vida de Nabucodonosor. E ele foi expulso do meio dos seus e todos os seus homens e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e seus pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então, comecei a bendizer o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e age como bem lhe apraz com seus exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questionar-lhe dizendo, explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus,
porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem o poder de humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu gostaria que você se levantasse. Não sei quanto trabalho você tem dado para Deus, eu sei quanto trabalho eu dou para Deus, mas hoje eu gostaria que você, de encerrar, não com tristeza no coração, e nem vou colocar um louvor para que a gente pare e medite na palavra, nos nossos erros, no que a gente tem feito que talvez desagrade a Deus, ou naquilo que a gente poderia melhorar as nossas condições com Deus. Hoje eu quero encerrar com alegria, que você possa cantar e glorificar o nome do Senhor, porque essa palavra, eu oro e peço a Deus que ela frutifique na sua vida, não aqui dentro hoje, mas a partir do momento que você saia daqui, você seja glorificado lá fora, que você glorifique o nome do Senhor lá fora, que você possa exaltar o nome do Senhor das pequenas coisas que Ele te fez, porque Ele pode te exaltar o dobro, assim como Ele fez com Nabucodonosor. Nós damos trabalhos para Deus, nós somos desobedientes, mas Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Deus não dá juízo sem que Ele nos avise. Portanto, meus irmãos, se às vezes, de repente, a situação está difícil para você, lembre-se, Deus não dá o juízo sem ter te avisado. Você reconheceu, você viu que Deus, você ouviu a palavra do Senhor antes do juízo vir sobre a sua vida? Se você não fez isso, irmãos, Deus é misericordioso, se arrependa, se converta de todo o coração, porque Deus é maravilhoso e Ele é bom, e Ele é maravilhoso para com todos nós. Se alegre, deixe o Espírito Santo manifestar na sua vida, assim como nós oramos, assim como os anjos pairaram sobre esse lugar hoje, no louvor, eu gostaria que você hoje pudesse louvar essa música, cantar essa música de todo o coração. Seja semente, mas também busque os recursos para que essa semente desenvolva, cresça e dê bons frutos. Não adianta somente a gente querer ser semente, mas nós precisamos germinar essa semente no nosso coração. Nós precisamos buscar meios que essa semente cresça, que ela possa crescer, frutificar e melhor, gerar frutos. Então, que esse louvor hoje seja para ânimo, seja para restauração. E se não for pedir demais, o Alexandre podia me ajudar, Alexandre? Pode? Não, aqui em cima. Porque esse louvor, eu lembro do Alexandre, gente. Não, gente, Alexandre Bigode. Alexandre, eu lembro de você, esse louvor. O Alexandre, ele faz uns negócios, eu não sei. Gente, se mandar eu para a direita, eu vou para a esquerda. Ontem foi muito legal no Arte Terapia, porque a Dani fez uma música tão legal para a gente, e a gente tinha que fazer assim, e depois fazer, só que daí tinha que ir para lá e para cá rapidinho. Pensa que quando estavam aqui, eu estava lá. Aí quando estava lá, eu estava aqui. Não dá, gente, eu não tenho essa habilidade. Então, Alexandre, você me ajuda, Alexandre? Ela falou, você pode me ajudar? Eu ajudo, eu estou apertando os botões lá na internet, não, né? É para dançar aqui, Alexandre. Amém, é para a gente transformar demorou. isso aqui em alegria, amém, entendeu? Amém. Estou até de bigode novo, irmão, para nós dançar Alexandre. aqui. Vamos lá, dá o play aí, Filipão, vai lá. Seja grato ao Senhor. Tua palavra é uma semente. Você sabe dançar um reggae assim, ó. Meu coração é uma terra boa. Então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer de mim. Aê. Tá legal, tá legal. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa. Então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Hoje está no meu comportamento. Deixar o velho homem pra trás. E aquelas coisas de criança. Vamos lá, igreja! Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo
lado pro outro, ó. Até o pastor tá dançando reggae aqui, gente. Dá uma olhada no pastorzão ali, ó. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Tua palavra. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Essa parte é bonita, olha lá, ó. Sim, eu serei como uma árvore frondosa. Vamos lá. E dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Agora, ó, vai acelerar, vai junto, vai junto. Vamos lá, igreja. E nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como Já nos amou, antes do sol nasceu, já nos amou. Só permanecer quem persevera no amor. Vamos lá, igreja, de novo, vai. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. O amor é mútuo e preenche o nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Que essa alegria saia daqui hoje no seu coração e que te invada para a semana toda. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar falando da tua palavra, Senhor. E te peço, Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Senhor, que a chama do Espírito Santo, ela não se apague, Senhor. Pelo contrário, que a gente possa estar sempre, Senhor, regando para que ela nunca, Senhor, se apague. Que essa semente no nosso coração, ela frutifica e sai os frutos mais saborosos, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Abençoe, Senhor, o trabalho. Abençoe, Senhor, a caminhada de cada um. Que o Senhor possa nos prosperar, Senhor. E estar no comando de toda a nossa vida.